Fala galera, tudo bem? Eu sou Douglas Siqueira, sou Master Coach Esportivo. Estou aqui com o Gomes aí também, o Alexandre Gomes. Fala aí, Gomes, se apresenta aí para a galera aí também. Fala pessoal, ótimo dia para todos aí. Espero que todos estejam bem aí, mediante essa situação que a gente está passando. A gente está aqui para trocar um pouco mais de informações com vocês, compartilhar conhecimento. Isso aí, Douglas. Exatamente. Galera, o intuito da gente estar trabalhando o workshop Equilíbrio é exatamente para que a gente consiga trabalhar, ter uma vida mais equilibrada, mas ao mesmo tempo também, nesse período que estamos tendo mais tempo até de olhar para as nossas vidas, para as pessoas que estão mais próximas também, a ideia é que a gente consiga trazer esse equilíbrio mais para perto, né, Gomes? Exatamente, a ideia aí é a gente buscar esse equilíbrio, né? Porque a nossa vida muitas vezes ela é como uma roda que ela vai girando, uma hora está pendendo para um lado, outra hora pende mais para o outro lado, e para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível, é necessário que haja esse equilíbrio, né? Sim. E quando a gente fala de qualidade de vida, dentro de tudo que a gente vem estudando dentro da Academia Mente Campeão, foi mais do que provado que quanto mais equilíbrio você consegue gerar para a sua vida, mais a tendência de você conseguir atingir e gerar os resultados verdadeiros, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional. Então, muitas pessoas às vezes acreditam que o problema está em determinado assunto, ou está na área financeira, ou está na área de relacionamento, e na verdade o que ela está vendo é o efeito, né? E não, na verdade, o que realmente é a causa do problema. Então, a ideia da gente trabalhar o workshop Equilíbrio é para que você realmente enxergue em quais níveis talvez estejam esses problemas, mas que você não fique enxergando o problema, mas que você olhe a solução, né, Gomes? Exatamente, Douglas. Acho interessante que esses momentos atuais aí que nós estamos passando vem deixar isso muito claro para a gente, né, da importância desse equilíbrio. Porque até então nós vimos um ritmo tão acelerado, tão focado em trabalho, em obrigações, enfim, profissionais e outras, a gente acabava deixando um pouco de lado essa questão da família, da união. E agora a gente está vivendo justamente o inverso, né? Essa questão toda, a gente está passando praticamente 100% do nosso tempo junto à nossa família e não podemos, ao mesmo tempo, descuidar do nosso lado profissional. Porém, nós estamos experimentando o outro lado. Então, isso, para mais deixar claro para a gente a importância da gente buscar esse equilíbrio. Eu vejo que o sucesso, né, o que é o sucesso? Ele é o equilíbrio. A natureza trabalha em equilíbrio, nós somos natureza, então nós temos que buscar esse equilíbrio. Agora, o grande desafio é como atingir esse equilíbrio no nosso dia a dia. Esse é o nosso grande desafio, né? Sim. E, na verdade, como acaba surgindo muitas coisas, acabou surgindo tudo isso meio que de última hora, mas eu vejo que uma das questões que mais acabam pegando também é o não preparo, muitas vezes, das pessoas pensarem a longo prazo nas questões financeiras, mas também de deixar de olhar para as próprias famílias, né? Muitas vezes acha que o problema é o financeiro, mas se a gente for parar para pensar, o lado emocional ele acaba contando muito, né, nessa questão do equilíbrio. Então, o estresse, a ansiedade são mais do que provados por A mais B do que as emoções elas têm forte relação com as doenças muitas vezes apresentadas pelo corpo, né? Então, a fisiologia ela acaba mostrando que algum problema emocional está desencadeando uma série de fatores aí fisiológicos para as pessoas, né? Então, quanto mais você consegue despertar esse equilíbrio e trabalhar mais de uma forma positiva, a tendência é de você conseguir ter mais equilíbrio numa boa alimentação, para uma qualidade de vida, para a saúde financeira. Então, a forma como você alimenta também as suas emoções e os seus sentimentos, eles contam muito para os resultados que você apresenta, né? Então, é de dentro para fora. Exatamente, de dentro para fora, né? E como a própria psicossomática nos diz, corpo, mente e alma é um organismo só. Então, muitas vezes o seu corpo está gerando um resultado, gerando um comportamento em função de um pensamento
ou das qualidades dos seus pensamentos. Por isso a importância da gente estar sempre se perguntando como estão meus pensamentos, né? São positivos, são negativos? Porque isso vai repercutir diretamente no nosso comportamento e, por sinal, na nossa saúde, na nossa disposição. O que diferencia hoje uma pessoa de sucesso, um empreendedor, por exemplo, um empreendedor de sucesso ou mesmo um atleta de sucesso? São os seus conjuntos de pensamento, a sua orquestra neural, né? Pode assim dizer, né? O conjunto de pensamento, ele reflete nos seus comportamentos. Então, é importante a gente ter essa ciência de que corpo, mente e alma é um único organismo e nós, a todo momento, devemos estar buscando este equilíbrio. Maravilha. Então vamos lá, então, você compartilha a tela com a gente aí, para a gente poder estar mostrando mais coisas para o pessoal aí. E vamos lá, então, Doug. Vamos falar um pouquinho do que vai ser esse workshop, o equilíbrio. A gente vai aprofundando mais no assunto aí. Então, vamos lá, Doug. Vamos começar aqui uma questão que eu acho prescindível para a gente aí, né, na busca desse equilíbrio, que é uma vida saudável. Pessoas querem uma vida saudável, porque muitas vezes não conseguem. Acho que é interessante começar por aí, né, Doug? Porque existe uma diferença muito grande entre você querer algo e conseguir, querer e conseguir, né? Então, existe aí uma distância, um distanciamento muito grande. Então é importante a gente discutir um pouco mais sobre isso, para ver o que ocorre nesse percurso, nesse caminho. Porque muitas vezes eu tanto quero alguma coisa, tanto desejo alguma coisa, mas eu nunca obtenho aquele resultado que eu estou desejando. Quais serão os fatores que estão me impedindo, que estão me travando, me bloqueando para não chegar nesse objetivo? Né, Doug? Então, acho que isso foi a razão de a gente ter escolhido esse tema aqui para estar iniciando esse bate-papo. Exatamente. Eu entendo até que uma das questões, muito do que não é só um blá 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 que a gente está falando aqui, na verdade. E, na verdade, ele vai muito além e vem de encontro com o que a gente vem estudando nos últimos anos também e acompanhando na prática, através de pessoas mesmo, então de esportistas, de atletas, de professores, pessoas, empreendedores. E o que mais pega, que eu vejo que é um ponto-chave, é o autoconhecimento. Então, muitas vezes, o que eu tenho identificado é que as pessoas elas querem fazer a mudança, só que o que acontece? Elas não conseguem encarar a jornada, né? Ou seja, elas não conseguem planejar essa trajetória. Então, muitas vezes elas não olham para onde elas estão. Eu falo que é como você fazer uma viagem. Ou elas levam um excesso de bagagem tão grande que no meio do caminho acaba pesando nas costas dessas pessoas, e como elas veem que estão cansadas ou que talvez não existe um propósito muito claro, elas acabam desistindo, acabam ficando pelo meio do caminho ou voltam para onde elas estavam, porque lá estava mais confortável. Então é muito comum a gente ver as pessoas fazerem as listas de final de ano, então eu vou para academia, eu vou fazer dieta, eu vou ler um livro, mas o quanto que verdadeiramente isso acontece? Então, assim, o porquê que muitas vezes elas querem algo, mas não conseguem aquilo que elas estão buscando. Então, existe muito aquela pirâmide do ser, fazer e ter. Então, eu vejo que as pessoas elas querem ter, mas elas não estão dispostas a realmente trabalhar na identidade delas para que elas gerem essa mudança e realmente façam o que é necessário. Então, muitas vezes eu vejo que existem pessoas que não estão dispostas a pagar o preço por isso. Ou, na verdade, elas acabam desconhecendo como fazer esse caminho. Sim, talvez seja isso mesmo, né, da falta do desconhecimento. Então, estamos falando aqui de capacidade, né? Isso, eu acredito que todos têm capacidade para realizar qualquer mudança ou para atingir qualquer resultado. Mas a questão maior aqui talvez seja mesmo um desconhecimento. E aí eu chamo a atenção para uma correlação aí, né? Muitas vezes o que é normal pode não ser comum.
Então, muitas vezes a pessoa fala, mas é normal, né, tal coisa, ou comer tal alimento, mas normal é diferente de comum, certo? Então, chama essa atenção também. E a outra questão é, muitas vezes a gente acha que sabe alguma coisa, mas na verdade a gente não sabe. Mas falta muito conhecimento ainda. Eu diria até que quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que tem para aprender. Então, Sim, muitas vezes a gente recebe diversas informações pelas mídias, seja pelo WhatsApp, enfim, pela televisão mesmo, no Facebook, a gente recebe diversas informações, você lê a primeira, a do meio e a última, você já se considera um expert no assunto. Na verdade, não é isso. Na verdade, a gente tem que se aprofundar mais. Mesmo aquelas coisas que são mais normais, né, mais normais, né, aquela informação que chega a gente a todo momento, muitas vezes a gente não tem um conhecimento profundo sobre aquilo. Então, falando aqui de mudança, eu vejo que é muito isso mesmo, né? Por que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo atingir o resultado? O que a gente vai estar falando nesse bate-papo, eu tenho certeza que não vai ser nada de diferente, né? Não tem nada de novo. Porém, nós vamos estar tocando a fundo os fatores nessa mudança. É isso que a gente vai estar abordando aqui hoje. É isso, João. exatamente. É aquela questão, né? O que te trouxe até onde você está não é o que vai te levar para onde você deseja chegar, né? O caminho, então, são necessários muitas vezes aprender coisas novas, então a todo momento você está aprendendo. Eu trago para mim que quanto mais eu sei, mais eu descubro que nada sei, né? Então, essa daí é uma frase de muitos anos, de longos anos atrás, mas que acaba refletindo muito isso. Então, se eu estou buscando emagrecimento, o que eu vou fazer? Com quem que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer? Por onde eu devo começar? Então, muitas vezes é muito comum hoje com a disseminação de informação, cada hora você está fazendo uma coisa. Então, isso é melhor, eu vou fazer isso. Só que muitas vezes eu não vou buscar a fundo, saber se aquela pessoa está falando é real, se o que se encaixa para ela se encaixa para mim. As pessoas hoje elas desconhecem muito de perfil, elas não conhecem a si mesmas, o porquê que faz o que faz, ou porquê está buscando tal coisa. Então existem muitos bloqueios, traumas, crenças que podem ser limitantes ou potencializadoras, que elas acabam não sendo vistas. Então é aquela questão, talvez eu tenha um potencial, mas eu não estou usando. Eu falo que qual que é a nossa ideia aqui hoje? Abrir o quartinho de ferramentas que cada pessoa que está assistindo esse workshop aqui tem e começar a fazer já uma limpeza, né? Separar o que serve e o que não serve. Mas como eu vou fazer para descartar aquilo que talvez não serve, mas que eu tenho um apego? Então, isso é muito talvez dos bloqueios que são gerados ao longo da vida, que às vezes você está carregando com você que você não precisaria estar trazendo. E por que está trazendo? Mas eu aprendi isso com meu pai, com a minha mãe, eu aprendi isso lá atrás, eu faço assim, o ambiente que eu convivo é assim, mas será que realmente tudo isso está certo? Ou existem novas coisas que você pode aprender ou que você já possui que não está utilizando, né? Então tudo isso é o que realmente vai levar para uma vida saudável. Quanto que você está olhando para sua família hoje? Quanto que você... Às vezes a pessoa ela fala, preciso melhorar financeiramente, mas o que ela está fazendo? O que ela está fazendo na carreira dela para melhorar? Então é tudo isso que acaba envolvendo, né? Sim, é interessante assim, que normalmente as pessoas elas vão em busca de um caminho mais curto, sempre em busca de atalhos. Mas eu quero ganhar dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na Mega Sena. Eu quero emagrecer, o que eu vou fazer? Eu vou na internet, pego uma receita mágica de emagrecimento. Então, nós estamos sempre buscando o caminho mais fácil. Acontece que quando ela está desprendendo energia para buscar algo, pode ser uma fantasia, ela está deixando de canalizar as suas energias em prol de uma ação, de uma mudança, de uma ação, para que vá trazer resultados efetivos. É evidente que essa ação, muitas vezes, vai trazer um resultado talvez um pouco mais lento. Mais lento. A gente também entra naquela outra grande questão, que é a parcimônia, né? A paciência, você ter paciência para poder atingir os resultados.
resultados vêm de maneira lenta. E Sim. a questão das pessoas ficarem buscando um caminho mais curto, buscando atalho, muitas vezes não passa de uma ilusão. Por isso que muitas vezes passa mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, as pessoas estão ali em busca, mas não atingiu o seu resultado. É legal quando o Douglas colocou que normalmente no final de ano o pessoal faz a listinha, né? O que eu vou fazer no próximo ano? Eu vou entrar na academia, eu vou começar a malhar, eu vou treinar, eu vou fazer isso. Tá? Mas muitas vezes os meios que ela usa para poder atingir esses objetivos são os atalhos, simplesmente atalhos. E ela deixa de fazer uma ação efetiva. Eu também diria assim que uma ação efetiva é um mergulho para dentro de si. Assim conhecer o autoconhecimento, mas isso a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é essa busca por saber quem realmente somos, qual é a nossa identidade, né? Exatamente. Pra frente aí, né? Sim. Então, tudo que você vai fazer, tipo, se você vai treinar musculação, você não vai ficar grande da noite pro dia. Você vai começar a treinar jiu-jitsu, você não vai ser um faixa preta em 2, 3 dias. Isso demanda tempo, isso demanda musculatura emocional, demanda a parte técnica, demanda a parte física. Você consegue acelerar os resultados? Sim, que é até o que a gente vai estar mostrando aqui. Mas você também não consegue fazer isso da noite para o dia. Então, você conseguir acelerar os seus resultados, você ser mais efetivo na jornada, é possível, desde que você consiga eliminar as distrações e tenha estratégias e um planejamento bem alinhado para te levar até lá, né? Que vai te dar essa sustentação para esse processo de mudança. Então, como eu era quando eu comecei como faixa branca, eu já não sou mais hoje. Então, hoje eu já tenho novas experiências, novas habilidades. Mas o que eu sei até aqui não é o que vai me levar até a faixa preta. É o que me ajuda, mas eu vou ter que adquirir novas habilidades, novos comportamentos, que é o que verdadeiramente vão me gerar esse resultado. Então, se eu quero ser um faixa preta, vou ter que continuar aprendendo, vou ter que aprender coisas que eu ainda não sei, mas usando a base desde quando eu comecei lá na faixa branca. Então, tudo é a construção de uma jornada. Uma casa você não constrói da noite para o dia. Então, o que sustenta uma casa é a fundação dela, e é o que você não vê. Então, é isso também que acaba construindo o seu ser para você conseguir fazer e ter, né? Exatamente, né? O próprio Brasil em si tem a fama de ser um povo muito otimista, mas a gente não pode confundir, nesse caso, o otimismo com você esperar um resultado fácil, um resultado rápido, né? Isso não é otimismo. Às vezes nós temos que trabalhar para que a coisa aconteça. Temos que promover mudanças. E sem mudança, a gente não vai ter um resultado diferente do que a gente já tem. A chave com isso aí realmente é a mudança. Então, vamos passar. Maravilha. Pode. Show. Então, assim, um dos motivadores também para você estar buscando esse processo de ter mais qualidade de vida, de ter equilíbrio, é você conseguir enxergar qual que é o seu ambiente. Então, o seu ambiente, muitas vezes, ele acaba moldando e trabalhando as suas crenças. Seja desde onde você nasceu, desde a barriga do seu pai, de sua mãe. Então, base das suas crenças já vem desde antes de você ter sido concebido. Mas o ambiente na onde você cresceu, ou o ambiente com as pessoas com as quais você convive hoje também, contam muito para o seu processo. Então, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. A carreira que você escolheu, tipo, estudo, trabalho, tipo, ter paixão por aquilo que você faz, o tempo que você faz, tudo isso acaba contando muito, né, Gomes? Então, a família, convivência, o estilo de vida. Então, eu quero ter mudança, mas eu não consigo largar as festas, as baladas. Eu gosto de tomar bebida no final de semana. Só que se, um exemplo, o cara quer ser um bodybuilder, o cara quer ter o melhor corpo do mundo. Talvez se ele não seguir uma dieta regrada, se ele não abrir mão das baladas, das festas, se ele não focar em eliminar as distrações, talvez ele vai ter um corpo legal, mas não para ser um bodybuilder. Exato, né? Como diz aí talvez os nossos pais, os nossos avós, né? Já desde muitos anos atrás já eram verdadeiros filósofos, né?
Diga-me com quem andas, eu direi quem tu és. Isso é uma pura verdade, uma pura realidade. Né? O ambiente influencia totalmente no nosso comportamento, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Pessoas com grandes potenciais muitas vezes deixam esse potencial se ofuscar, não aparecer, simplesmente em função do ambiente que ela está inserida. Nós somos seres sociáveis e com isso a gente troca informação, troca conhecimento e até mesmo modelagem de comportamento dentro de um ambiente. Então, analisar qual é o nosso ambiente, onde nós estamos inseridos, com quem nós estamos nos relacionando, o que isso agrega para mim. Fazer essa análise é fundamental, né, nessa escalada para uma mudança. Algumas pessoas falam, mas então quer dizer que para eu mudar, para eu atingir meu resultado, para eu ser um faixa preta ou para eu ser um grande empresário, um grande empreendedor, eu vou ter que mudar meu círculo de amizades? Não é necessariamente isso, mudar ou deixar de participar. Mas agora você passa a frequentar esse ambiente com um conhecimento, com uma visão, de maneira que você possa filtrar, estabelecer certos filtros e até mesmo extrair um aprendizado desse ambiente que está inserido. Então, não se trata de você excluir ou se auto-excluir desse ambiente. Se trata de você saber se relacionar filtrando alguns elementos desse ambiente. O ambiente é fundamental nessa escalada da mudança aí. São escolhas, né, na verdade, né? Então, se você quer ser o melhor faixa preta, você tem que treinar com quem? Então, quando eu passei a entender isso, quando virou essa chavinha, quem são as pessoas que são referências para você na sua área de atividade? Quem são referências para você se você quer ser o melhor pai, se você quer ser a melhor mãe, se você quer passar mais tempo com seus filhos? Quem faz isso? Então é essa questão da modelagem mesmo, né? Qual ambiente que eu quero estar inserido? Então, se você quer ser exemplo para os seus filhos, ficar em porta de bar, ficar bebendo todo final de semana, deixar eles de qualquer jeito um exemplo, é a melhor forma de você conseguir fazer isso? Então, se você quer ser o melhor, você vai treinar uma vez só por semana, enquanto os caras que realmente são referências estão treinando 5, 6 horas por dia, todos os dias. Então, são questões de escolhas, né? Então, de fazer esse filtro, né? Acaba se tornando um filtro natural, né? Exatamente. Então, até mesmo as empresas acontece isso, né? A liderança, por exemplo, né? A questão do exemplo é fundamental. Como você disse, um pai que vai para um bar, tomar enfim, e leva o seu filho está presenciando aquilo. A tendência daquele filho crescer e seguir o mesmo caminho é muito grande. Mesma coisa um pai que coloca na mesa todos os dias ali uma comida não saudável, aquela criança se alimentar. A tendência daquela criança crescer consumindo alimentos não saudáveis vai ser muito grande também. Então, esse ambiente também está muito relacionado com exemplos, que aí entra a modelagem, né? Uma criança modela os seus pais, um aluno modela o seu assim, um funcionário modela o seu chefe, o seu líder, o seu então, essa questão do exemplo é fundamental aí dentro do ambiente. Sim, muito bom essa colocação. Podemos passar para o próximo aí? Vamos lá. Cara, essa questão acho que acaba norteando tudo que a gente está falando até para passar para o próximo, né? Mas assim, qual que é o preço de uma vida em desequilíbrio, mas ao mesmo tempo você é aquilo que você come? E quando eu digo que você é aquilo que você come, é uma coisa que a gente traz também, né? A gente não está falando só de alimentação, mas de como você se alimenta emocionalmente, né? Então, como a gente estava falando do ambiente, a forma como você vê o seu ambiente, você vai transformar ele de acordo com os seus pensamentos e sentimentos. Ou seja, a mesma forma que talvez a gente pode estar aqui agora no mesmo ambiente,
eu posso perceber ele de uma forma e você está percebendo ele de outra, né? Então, você pode olhar e falar, pô, o dia hoje tá escuro, tá um dia ruim. E a outra pessoa pode olhar e falar, cara, como assim, cara? Tá um dia perfeito para ficar em casa, para aproveitar a família. Então, a forma como você percebe o seu ambiente acaba modelando também a forma como você nutre os seus sentimentos e as suas emoções, né? E, consequentemente, o seu corpo. Exato, exato. É legal assim, né? Você é o que você come, eu até complementaria mais. Eu diria, você é o que você digere, né? Que muitas vezes você pode comer, sei lá, 100 gramas de arroz, mas no processo de digestão você aproveita 80 gramas, 20%. Então, essa questão dessa digestão é basicamente isso, a questão do significado que você dá para as coisas. Você pode fazer um curso e ter 100% de aproveitamento, você pode fazer um treino e você ter 80% de aproveitamento, porque cada um tem a sua capacidade de digestão, né? O tanto que ela está preparada para absorver aquilo. Então, tem essa questão também, né? A digestão. E aquela questão... Pode falar. Não, pode continuar, que eu já ia passar para o próximo tópico. E a questão também é a forma como você treina até o seu processo digestivo, né? Então, dependendo, até o dia que às vezes eu me alimento errado, digamos assim, o meu próprio corpo ele já entende que não é bom aquilo e a tendência de eu ir mais ao banheiro por causa disso é maior. Então é como se o corpo já tivesse treinado para isso. Ou seja, a forma como você escolhe também seguir o seu estilo de vida conta muito disso. Então até aquele dia que às vezes é ruim para você, se você tiver sua mente treinada, uma mente equilibrada, ela vai fazer com que você consiga dar um novo significado. Então é como se ela jogasse aquilo fora. Ela fala, tá bom, não foi legal, não foi bom, mas espera aí, vamos seguir a jornada que tem coisas melhores por vir aí, né? Então a forma como você percebe a sua vida, a pergunta agora é assim, você está vivendo uma vida em desequilíbrio ou você está tendo uma vida equilibrada? De 0 a 10, o quanto que sua vida está equilibrada, né? Então fazer essa analogia também acho que faz todo sentido para quem está assistindo aqui agora passar para o próximo nível também, né? Então o lanche que a gente está vendo aqui, um exemplo, ele pode ter 200 calorias, mas o quanto que realmente nutricionalmente isso é bom para o corpo, e às vezes você pode ter uma alimentação equilibrada que tenha o mesmo número de calorias. Qual que é melhor? Então, às vezes a curto prazo, esse lanche que a gente está vendo aqui, ele é melhor para você falar, nossa, ele é mais gostoso. Só que será que a longo prazo realmente ele é tão nutritivo assim? Então é isso que muitas vezes é o que precisa ser levado para a vida, né? Exato. Porque a gente, parando para observar a nossa vida, muitas vezes a gente é movido por prazer ou a dor, né? Mas como assim terá dor? No caso, a gente é movido a fugir da dor. Muitas vezes a gente vê um lanche bonito ali, de salada, uma porção de batatas fritas acompanhada de uma cerveja ou até mesmo de um refrigerante, né? Momentaneamente, pode nos dar uma sensação de prazer muito grande. Isso é o que a gente chama de prazeres momentâneos. Mas muitas vezes, eu até diria que na maioria das vezes, esses prazeres momentâneos, lá na frente, vai nos grande dor, um grande prazer. Quando a gente passa por um certo desenvolvimento emocional, a gente começa a enxergar um pouquinho mais à frente, a gente começa a enxergar aí lá na frente o que isso vai me gerar de prazer, o que isso vai me gerar de ponto positivo, de positividade, né? E aí eu começo a colocar isso na balança também. Então, muitas vezes, hoje, uma pessoa que não tem esse desenvolvimento emocional, ela tende a optar por consumir um alimento ou consumir um comportamento que vai resultar em prazer momentâneo. À medida que você vai se autodesenvolvendo, você vai enxergando um pouquinho mais à frente e você começa a fazer essa troca. Espera aí, eu posso trocar hoje um prazer momentâneo por um prazer mais duradouro lá na frente, né? Então, esse equilíbrio
passa também por esse processo de escolha de trocar o prazer momentâneo por um prazer vai ser mais da vida. Agora, aqui nessa pergunta, qual o preço? Aí, acredito que a gente deve ter ido bem a fundo aí, né, do qual o preço de uma vida desequilibrada. E como eu falei, você enxergando a curto prazo, você enxerga aquilo, prazer momentâneo. Mas qual o preço disso lá na frente, lá no futuro? Quanto que nós vamos pagar? Muitas vezes, se eu olhar lá na frente qual o preço que eu vou estar pagando, com certeza eu já vou ter elementos suficientes para me fazer desse dia não consumir o alimento, por exemplo. Porque eu consigo enxergar, consigo visualizar o preço que eu estou pagando. E esse preço pode ser muito... Sim. Eu pergunto, mas por que eu vou deixar de comer um lanche hoje? Porque esse eu estou com vontade. Porque ela não tem essa visão lá na frente do preço que ela vai estar pagando. Então, essa questão do preço, se a gente for realmente analisar, é um negócio muito profundo. Porque muitas vezes eu falo, mas eu não me importo se na frente se eu não vou estar com dinheiro, não me importa. Aí você fala, você não se importa, mas e os seus filhos como vão ficar? Sua família, sua esposa, o seu marido, como é que ele vai ficar? Aí o negócio pega um pouquinho mais embaixo ainda, né? Porque não é mais você. Agora são aquelas pessoas que você ama, né? Você vai estar impactando nelas. Aí o negócio já pega um pouquinho mais embaixo. Aí com certeza esse fator de decisão vai pesar um pouco mais aí. Exato. E assim, nesse período de crise, você falando isso, muitas pessoas passam por dificuldades e desafios financeiros agora porque não conseguiu criar uma reserva financeira, certo? E aí a pergunta que eu faço, será que é só reserva financeira? Ou será que conta muito você ter uma reserva emocional também? E ter uma reserva emocional é a mesma coisa que você treinar a sua musculatura emocional, né? Você criar uma reserva emocional também para você passar esses períodos, né? Ou seja, quando você tem um propósito de vida, quando você tem uma vida planejada, por mais que você saiba que às vezes você vai ter que gastar parte dessa reserva, seja fazendo uma viagem de trabalho, ficando longe da sua família, você sabe que aquilo é por um curto período. Agora, quando não é planejado, a pessoa ela acha que ela sempre vai precisar de mais dinheiro, vai ter que trabalhar, e ela vai virar escravo do dinheiro, vira escravo da empresa e acaba abrindo mão da sua reserva emocional. Então, ela acaba ficando em déficit ali, é como se tivesse um banco emocional te cobrando ali, falando que você está em dívida. E ela sabe disso, isso pega muito. E acredito que aproveitando esse gatilho, a gente já pode até passar para o próximo, né? Bacana. Por que a gente fala, qual que foi o sentido de a gente falar dos 6 passos para uma vida equilibrada? Então, desde o início, basicamente, a gente veio discorrendo de quais podem ser os problemas que tudo isso gera, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, o que você precisa entender para que você verdadeiramente gere esse desbloqueio e destrave, muitas vezes, essas amarras, né? Então, a gente fala que, assim, é entender qual cadeado você precisa abrir em qual nível, né? Então, assim, a gente falou do ambiente. Então, qual é o ambiente que essas pessoas estão convivendo hoje? Existe algum bloqueio? Você está satisfeita dentro desse ambiente? Existem restrições ou são oportunidades que você tem dentro deles hoje? Seja na sua carreira, seja dentro da sua casa, ou seja, como que você pode fazer para mudar também? Se existir restrições, o que pode ser feito para transformar elas em oportunidades, né? Se isso está no nível do ambiente, né? Então, se a gente for imaginar, como fazer para desbloquear isso, né, Gomes? Então, a gente estava falando que, assim, é você trabalhar no nível de cima. Ou seja, quais comportamentos, quais ações ou reações você está tendo diante desses ambientes, né? Então, às vezes, alguém pode chegar num ambiente de trabalho e me falar alguma coisa. Qual que é a sua reação e qual que é a sua ação com relação àquilo, né? Bacana, então a gente vê aí aquilo que nós comentamos, né? A importância do ambiente. Diga-me com quem amo e direi quem tu és, certo?
E realmente para estar descravando essa questão do processo de mudança, é importante aí as chaves, né? Quais são essas chaves? As perguntas são a chave para poder abrir esse baú, abrir esse cadeado. Pergunta de qual tipo? Quem? Né? Com quem você se relaciona? Né? Onde você frequenta, onde você vai, onde você costuma ir nos momentos, talvez momentos de folga, ou até mesmo durante o trabalho, ou até mesmo durante o treino, ou após treino, né? Quanto tempo passa, né, com essas pessoas, né? Quanto tempo você passa com essas pessoas? Qual o grau de proximidade que você tem com essas pessoas? E quanto mais próximo você, quanto maior a proximidade com essa pessoa, maior a intimidade com essa pessoa, maior a sua capacidade de absorção dessas informações. Por exemplo, pega uma pessoa que é muito próxima de você, uma pessoa que é muito querida para você, ela E amigo de infância, né, cara? Exatamente. Pega uma pessoa que é um amigo de infância, se for antes que ele te faça uma ofensa, você vai se magoar muito mais. Isso vai te atingir. Você saiu na rua, passou um cara que você nunca viu, ele te ofende, tenho certeza que dali a alguns minutos, algumas horas, você já esqueceu daquilo, que foi nada. Então, quanto maior a proximidade, maior vai ser o impacto sobre você. Então, quais são as pessoas mais próximas de você? Quem são as pessoas? Então, isso, ali nessa pergunta, fica mais fácil você entender o ambiente que você está inserido e você consegue correlacionar isso com o porquê de você não estar atingindo os resultados que você gostaria de atingir. Outro ponto é, para eu resolver um problema, eu preciso sempre ir numa escala acima. Se eu quero resolver um problema, eu não posso ficar mergulhado naquele problema, porque eu só vou conseguir enxergar mais problema pela frente. Se eu quero resolver um problema, eu tenho que partir para um degrau acima, pegar aquele problema de cima para baixo. E aí, seguindo esses níveis lógicos, seguindo os níveis lógicos, o próximo nível do comportamento. Quais são meus comportamentos? Quais são as minhas ações? Quais são as minhas reações? Se alguém me fala alguma coisa que eu não tenha gostado, como eu reajo diante daquilo? Né? Se alguém me fornece um feedback, me fornece uma crítica, como eu estou reagindo? Muitas vezes essa minha ação, essa minha reação pode desencadear uma mudança nesse ambiente. Então aí vem as perguntas-chave, né? O que eu estou fazendo? Ou melhor, o que eu tenho feito sempre que uma situação aparece, sempre que um problema surge, né? Eu tenho algum comportamento específico que é meu, eu acho que não é legal, eu poderia estar mudando, preciso ter mais paciência, mais parcimônia, preciso ter mais resiliência. O que eu posso estar fazendo em mim, com o meu comportamento, para resolver o meu problema na escala de baixo, né? Nas questões ambientais. Enfim, então aí fica essa dica, né? Sempre, se eu quero resolver um problema, eu devo partir para um próximo degrau de cima. E o legal disso é que o ambiente, ele foge ao seu controle, né? Ele é externo. Então, se eu quero resolver isso, eu identifico que existe um bloqueio aí, eu vou ter que identificar quais são os meus comportamentos, quais são as minhas ações e reações. Mas se eu identifico que eu não estou sabendo lidar com essa situação, imagina que eu identifico que no meu ambiente eu ainda estou convivendo com um amigo, muito amigo mesmo, mas, pô, esse cara não quer crescer, esse cara não quer desenvolver. E aí é muito comum as pessoas darem aquelas desculpinhas, mas o fulano não quer desenvolver. Às vezes no relacionamento, né? Mas a culpa é do outro, ele falou isso, ele falou assado. Mas peraí, quais são os seus comportamentos e ações com relação a isso? Então, se você não está sabendo lidar também, se existe um bloqueio no comportamento, você tem que olhar para o andar de cima. Será que você precisa buscar novas capacidades e habilidades? Criar um mapa, criar um plano de voo, né? Então, você não vai conseguir viajar sem você entender verdadeiramente o que você precisa, né? Quais são suas capacidades, quais são suas habilidades. Ou seja, você precisa ter estratégias. Como que eu vou conversar com essa pessoa? Como que eu vou explicar para ela que talvez determinado comportamento dela não está sendo de acordo? Mas, principalmente, o que você pode gerar de ação ou de relação com relação a isso, né? Então, ou seja, quais são as suas capacidades, as estratégias, o modo de você ser mais criativo no ambiente de trabalho,
com as pessoas que você convive dentro de casa, nos seus treinos. Se você quer emagrecer, quais capacidades e habilidades você possui para isso, né? Ou seja, se você ainda não tem, como que eu posso fazer para mudar essas minhas crenças? Como que eu posso fazer para desbloquear isso? Quem que vai me ajudar a ter mais capacidades e habilidades? Então, tudo isso acaba envolvendo esses fatores, né? E aí entra também para o nível de cima, quando a gente fala de crenças e valores. Quando eu quero mudar as minhas capacidades e habilidades, eu tenho que entender o porquê que eu quero fazer isso. O que está te bloqueando? O que eu tenho como princípio? O que eu acredito? Me limita ou me potencializa? Ao mesmo tempo, eu estou travado aqui. E aí você já vai para o nível de identidade, né, Gomes? Então, assim, quem que é você? O que você representa? Que já é algo maior. Então, cada vez mais você vai identificando aonde estão os seus bloqueios. Se você já sabe qual ambiente que você está, comportamento, capacidades, crenças, identidade, vai para o último nível, do espiritual. Ou seja, por que e para quem que você faz? Para que você faz aquilo? Se não tem um porquê, tem que ter um para quem, né? Então, se eu não sei por que eu faço, eu tenho que ter para alguém que eu estou fazendo isso. Então, tudo isso acaba envolvendo para você conseguir ter um sistema mais equilibrado, mas ao mesmo tempo também de forma que você tenha mais qualidade de vida e esteja confortável com eles, né? Exato. E interessante também, né, Doug, assim, quanto mais acima dessa pirâmide a gente chega, mais duradouros são as nossas mudanças. A capacidade das nossas mudanças ser duradoura é maior. Muitas vezes, quando uma mudança ocorre só aqui na base, na questão do ambiente, até mesmo em comportamentos, a probabilidade dela voltar a um estágio anterior ainda é muito grande. Então, essas mudanças que ocorrem aqui só nesses 2 primeiros níveis podem não ser tão duradouras assim, que são meios que superficiais. A partir do momento que eu começo a passar no meio da pirâmide para cima, começo a mudar minhas crenças, ou melhor, né, ressignificar as minhas crenças, dar um outro significado para aquilo que eu acreditava até então, ou que eu acredito, né? À medida que os meus valores começam a ficar mais claros para mim, o que realmente tem valor para mim, a minha saúde, a minha família, carreira, enfim, à medida que isso vai ficando mais claro para mim, automaticamente, daqui para baixo, as mudanças começam a acontecer de uma maneira até mais natural. É muito comum você ver pessoas que começam a passar por um processo de evolução. Vou dar um exemplo, a pessoa que começou a estudar, e conseguiu um bom trabalho, ou conseguiu criar uma empresa, se tornar um empreendedor de sucesso, é muito comum que automaticamente alguns comportamentos delas vão mudando. Até mesmo em termos de ambientes que antes ela frequentava, automaticamente ela deixou de frequentar. Certamente isso aconteceu com muitos de nós. Talvez antes, na nossa adolescência, a gente frequentava tais ambientes, e ao mesmo tempo que a gente vai passando, a gente vai, né, desenvolvendo, vai evoluindo, a gente simplesmente deixou. Aí você para pensar, puxa, né, quanto tempo que eu não vou num bar, quanto tempo que eu não faço tal coisa que antes eu fazia todo final de semana. Então, automaticamente, a gente vai mudando os nossos comportamentos, vai mudando o nosso ambiente, à medida que a gente vai subindo, vai escalando nossos níveis neurológicos. Até que eu sinto ali, né, da identidade, aqui realmente é o ponto que eu vou estar de bem comigo mesmo, o ponto que eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu quero estar, eu sei o que é bom para mim, eu sei com quem eu quero estar. Então, eu diria que nós já estamos nesse nível, que é o nível da identidade. A partir daqui, todas as mudanças daqui para baixo vão acontecer naturalmente. O meu nível de identidade, eu sei o que eu quero, eu sei que eu sou uma pessoa saudável. Automaticamente, vou melhorar a minha alimentação, vou melhorar a minha prática de atividade física, vou melhorar a minha qualidade emocional.
também, né? O negócio começa a ficar mais automatizado. E à medida que eu subo mais um nível, que é o espiritual, aí eu diria que eu já atingi o mesmo pouco, né? Porque é o momento que muitas vezes eu vou me preocupar não só comigo, mas com as pessoas à minha volta, então eu começo a me preocupar com os outros também, né? Além de ter essa preocupação comigo, eu começo a me preocupar com os outros. E aí a mudança vai ocorrer de maneira mais automática ainda. Sim. Isso envolve muito até as questões sistêmicas, né, de pertencimento, né? Quais grupos realmente eu quero estar presente e impactar nesses grupos também. Então, isso sai só da questão do eu e é uma visão mais visionária, né, realmente do equilíbrio. Como que se gera o equilíbrio, né? É a questão do dar e receber, né? Quanto mais eu dou, mais a tendência de eu receber, né? Então, consequentemente, isso acaba permitindo que você acabe enxergando mais os outros também e acabe trabalhando nessa questão da doação, né? Então, assim, para quem está assistindo aqui nesse momento, está vendo esses níveis, qual que é o convite que nós fazemos, né? É você olhar para esses níveis e, assim, quanto mais acima, mais é o seu nível de autoconhecimento e de autoconsciência. Mas é identificar em qual ponto você viu que existem bloqueios e cadeados para serem destravados e abertos nesse sentido, né? E quais são as chaves que vão abrir esses cadeados e vão acabar gerando esse desbloqueio, que vai permitir com que você passe para o próximo nível, né? Exato. Exatamente. Então, a grande questão é qual a chave, né? Como a gente vai promover esse desbloqueio? Porque, aquilo que eu disse no início, né? Saber o que é certo, todo mundo sabe. Agora, fazer o que é certo, aí já é difícil. Né? Sim. Quem não sabe que hoje, quem não sabe que fumar é prejudicial para a saúde? Quem não sabe que bebida alcoólica em excesso é prejudicial para a saúde? Quem não sabe que o sedentarismo é prejudicial para a saúde? Agora, se a gente for ver quantas pessoas praticam essas ações, seja atividade física, uma alimentação, não fumam, não ingerem bebida alcoólica em excesso, ainda é muito grande o número de pessoas que praticam esses comportamentos, essas ações. E eu vou um pouco mais longe ainda, viu, Gomes? Porque, assim, quem não sabe que os pensamentos e sentimentos negativos fazem muito mal, até tanto quanto esses que você acabou citando. Exatamente. Bem lembrado, bem colocado aí, né? Então, além de tudo isso, tem essa outra grande questão também, né? Os nossos pensamentos, o que se impacta na nossa vida, né? De maneira que um pensamento negativo, uma ingratidão, ou até mesmo o simples ato de reclamar, né? Você está reclamando, aquelas pessoas reclamonas, né? Que gostam de estar reclamando, é o quanto que isso impacta negativamente. Do mesmo jeito que uma alimentação não saudável impacta, um pensamento negativo também impacta na nossa vida, na nossa saúde. Né? Então, eu vejo assim que a grande chave realmente é trabalhar esses níveis neurológicos. Essa é a grande chave para a gente estar promovendo essas mudanças, a gente estar atingindo aquilo que a gente gostaria de atingir, a gente ser aquilo que a gente gostaria de ser, e a gente buscar essa evolução. Sim. Então, a gente coloca, né, como fato principal da mudança, um cadeado, precisa de ter um desbloqueio, precisa ser aberto. Né? Aí esse cadeado, muitas vezes, vai nos clarear sobre o que está nos impedindo de mudar, né? O que nos trava, o que nos bloqueia, o que nos fecha. E aí nós temos aqui assunto para falar mais uma semana, né? Só para poder falar bloqueios, né? Bom, podemos citar aqui as crenças, podemos citar aqui comportamento, capacidade, que tem, tudo isso tem a ver com o espaço neurológico, né? O ambiente, capacidade,
tem a ver com o nível neurológico. Então, à medida que vai se trabalhando, é claro que aqui a gente fez uma apresentação muito rápida, isso tem que ser trabalhado, tem que ser testado, tem que ser trabalhado de uma maneira mais aprofundada para que realmente possa trazer aí mudanças e realmente possa estar desbloqueando, trancando o nosso cadear, né? Sim. Isso, Dom. Exatamente. Então, assim, e tem que entender os porquês e, ao mesmo tempo, você saber o que mudar, como mudar, para onde mudar, né? Ter esse direcionamento é o que faz total diferença para que verdadeiramente os resultados aconteçam, né? E quando isso acontece, como fazer isso? Então, assim, é igual você falou. Aqui é um espaço muito curto, é saber o que mudar, por que mudar, para onde mudar, o que precisa ser mudado. Então, tudo isso muitas vezes envolve um passo a passo com métodos e técnicas, né? Que a gente vem trabalhando, que a gente vem desenvolvendo, que vem funcionando para muitas pessoas. E qual que é a nossa ideia com isso? A gente acabou desenvolvendo um treinamento que ele se chama Vida Ativa, que é verdadeiramente para que você consiga ter uma vida em atividade com mais equilíbrio e qualidade de vida. E, consequentemente, trabalhando todos esses passos e ajudando você a desbloquear desde o primeiro nível, desde o ambiente até o mais alto nível, para que você consiga atingir a espiritualidade e até transcender esse ponto também. Ou seja, equilibrar a sua vida financeira, sua atividade física, tempo com a família. Como que isso vai acontecer? Vão ser 5 módulos, né, Gomes? Então, onde a gente vai estar trabalhando desde a base, para você estar aumentando, conhecendo a si mesmo, conhecendo o seu perfil comportamental. Então, você vai ter a oportunidade de aplicar testes e ferramentas também, técnicas que vão te possibilitar estar atingindo esses níveis e estar quebrando cada um desses bloqueios. E dentro disso tudo, o que a gente vai estar oferecendo também para você? A oportunidade de você estar conversando dentro de uma videoaula online com a gente, para a gente poder estar tirando dúvidas, para a gente poder estar batendo papo. Então, tudo isso, você vai ter toda essa oportunidade dentro desse programa, que são 5 módulos, onde a gente vai estar podendo interagir e batendo, sempre estar conversando, sempre estar trazendo esses conhecimentos para que realmente você tenha esses resultados efetivos e acelere os seus resultados. Quer dizer que vai ser fácil? Não, mas é possível. Então, no que depender da gente, a gente vai estar entregando tudo isso para você. E qual que é o melhor disso tudo? Todo esse programa ele vai ter um investimento de R$ 49,90. Não é tipo por mês, mas esse programa, exclusivamente esse, vai ter um investimento de R$ 49,90. Ou seja, você vai poder estar pagando R$ 4,90 por mês. Então, isso é basicamente um valor irrisório, né? Mas verdadeiramente para que a gente quer que você tenha essas mudanças e essas transformações. Então, tudo isso você vai poder estar acessando no link abaixo, realizando a compra do programa, para que você esteja diretamente conectado conosco, para você gerar essa transformação para a sua vida. Bom, é importante colocar também todo esse material e esse trabalho que a gente está elaborando, é tudo com base científica, né? Então, a gente não está simplesmente criando coisas e colocando, não, tudo com base científica, fundamentado em psicologia positiva, programação neurolinguística, inteligência emocional, enfim, na psicologia, é tudo fundamentado. São ferramentas que estão aí, que geram resultados, pessoas que passam por esse treinamento, que aplicam essas ferramentas, têm resultado. É claro que o resultado depende de cada um, né? Do grau de comprometimento de cada um, mas gera resultado. É importante deixar isso claro também, né? Outro ponto, eu acredito que financeiramente, né, pelo valor, pelo preço,
não seja um fator que vai impedir alguém de fazer o curso, porque nós vimos o lanche aqui, né? Você pega um lanche, um refrigerante já deu R$ 49,90. Agora, a grande questão é o quanto que as pessoas estão realmente querendo mudar, né? Eu acho que essa é a grande questão. O quanto que as pessoas estão realmente dispostas a mudar, né? A ter uma vida mais saudável, a ter momentos mais prazerosos junto com a sua família, porque nós estamos falando aqui de mudança, de equilíbrio. Equilíbrio tem a ver com relacionamento familiar, tem a ver com evolução nos treinos, evolução no trabalho, saúde. Então, a gente está falando disso. Então, a questão é o quanto eu estou disposto a buscar isso para mim, né? Minha vida. Eu acho que esse é o ponto que vocês que estão nos assistindo aí, nos estão nos vendo, tem que pensar, né? Qual é o nível de disposição que vocês estão tendo agora para poder evoluir um pouquinho a mais, né? Exatamente. E a ideia também é que, assim, a gente não consegue garantir que esse valor vai continuar para as outras turmas, então a gente conseguiu fazer esse preço exclusivo. A ideia, na verdade, é que fosse até uma forma de doação mesmo, então, para poder estar contribuindo e ajudando. E o porquê desse valor? Esse valor é exatamente para você ter o seu comprometimento também, para você estar junto conosco. Então, assim, conforme a gente já disse. Então, é evolução, é uma mudança, é um conteúdo de extremo valor, então tem um valor, assim, muito grande, que você tem a oportunidade de estar adquirindo por um valor muito baixo. Então, para os próximos, a gente acredita que não vai conseguir estar mantendo esse valor, mas a gente quer que verdadeiramente você tenha essa evolução, principalmente nesse período. E a gente acredita que é possível. Então, essa é a entrega que a gente está trazendo para vocês também, de uma forma bem clara, simples, numa metodologia pautada e fundamentada em base científica. Bacana, gente. Então, nós estamos, né, na elaboração, nas finalizações aí desse seminário, e em breve aí vocês vão estar recebendo mais informações, estão abertos os links aí para fazer as inscrições. A gente também fica aqui à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a gente, nós estamos à disposição. Então é isso aí, galera. Eu agradeço muito a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. Então, acredito e espero verdadeiramente que já tenha dado esse start, que você já consiga gerar mudança. Mas se você quer uma mudança acelerada, uma mudança real, a oportunidade ela está aí. Então, o programa Vida Ativa ele é realmente para isso. Contamos com a sua participação e a gente está aí à sua inteira disposição. Um forte abraço, um grande abraço. E aí a gente vai se falando e a gente está à total disposição de vocês. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para todos e nos encontramos em breve.